Well, we come to our final session together. Chegamos ao nosso último encontro juntos. I want to say how much I've enjoyed being with you. Eu quero expressar para vocês o quanto eu gostei de desfrutar da comunhão com vocês. I have found you Brazilian people to be so warm and friendly and even affectionate. Eu quero dizer para vocês que eu me surpreendi de ver quão queridos, tão calorosos, mostram afeto para a gente, vocês são. So I will have good memories from this conference. Eu vou levar recordações muito gostosas desse tempo com vocês. A few years ago, I was... Thank you. Obrigado. A few years ago, I was speaking on a major Canadian university campus on the existence of God. Alguns anos atrás, eu estava falando numa grande universidade do Canadá a respeito da existência de Deus. After my talk, one slightly irate student wrote on her comment card, Depois da palestra, uma aluna um tanto zangada de outra universidade escreveu na sua avaliação: I was with you until you got to the stuff about Jesus. Eu estava com você até você começar esse negócio de Jesus. God is not the Christian God. Deus não é o Deus cristão. This attitude is all too typical today. Essa atitude é bastante típica hoje em dia. Most people are happy to agree that God exists, A maioria concorda que Deus existe, but in our pluralistic society, it's become politically incorrect to claim that God has revealed himself decisively in Jesus. mas na nossa sociedade pluralista de hoje tornou-se politicamente incorreto afirmar que Deus revelou-se categoricamente em Jesus. What justification can Christians offer in contrast to Hindus, Muslims, or Jews for thinking that the Christian God is real? Que justificativos cristãos apresentam em contraste com hindus, judeus, muçulmanos, para que o Deus cristão seja real? The answer of the New Testament is the resurrection of Jesus. A resposta do Novo Testamento é a ressurreição de Jesus. Acts 17:31. God will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to all men by raising him from the dead. Deus estabeleceu um dia para julgar o mundo, diz Atos 17:31, por meio do homem que ele designou e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. The resurrection is God's vindication of Jesus' radical personal claims to divine authority. A ressurreição é Deus vindicando as reivindicações, alegações pessoais radicais de Jesus em termos de autoridade divina. So, how do we know that Jesus is risen from the dead? Como é que sabemos que Jesus ressuscitou dos mortos? The Easter hymn says, "You ask me how I know he lives within my heart." O hino de Páscoa diz: vocês me perguntam como eu sei que ele está vivo, ele vive dentro do meu coração. I think this answer is perfectly valid on an individual level. Eu creio que essa resposta é perfeitamente válida no nível pessoal. But when Christians engage with unbelievers in the public square, Mas o que dizer quando um cristão se defronta publicamente com descrentes? such as at school board meetings or in letters to the editor of a local newspaper or call-in programs on talk radio or even just in conversation with fellow workers. Como numa reunião de diretoria de escola, numa carta ao editor de um jornal, num programa ao vivo de rádio ou numa conversa com um colega de trabalho. Then it's crucial that we be able to present objective evidence in support of our beliefs. Aí torna-se crucial apresentar evidência
objetiva da base da nossa crença. Otherwise, our claims hold no more water than the assertions of anyone claiming to have a private experience of God. Caso contrário, as nossas alegações terão tanto peso quanto alguém que reivindica ter tido uma experiência pessoal privada com Deus. Fortunately, Christianity, as a religion that is rooted in history, makes claims that can, in an important measure, be investigated historically. Felizmente, o cristianismo, como religião alicerçada na história, ele alega de forma robusta o que pode ser historicamente comprovado. Suppose then that we approach the New Testament writings not as inspired scripture, but merely as a collection of Greek documents coming down to us out of the first century without any assumption as to their reliability other than the way we normally treat other sources for ancient history. Suponhamos que abordemos os escritos do Novo Testamento não como escritura inspirada, mas como mera coleção de documentos gregos que chegaram a nós a partir do primeiro século, sem qualquer pressuposição quanto à sua confiabilidade, exceto como geralmente consideramos outras fontes históricas antigas. You might be surprised to learn that the majority of New Testament critics investigating the Gospels in this way accept the central facts undergirding the resurrection of Jesus. Você talvez se surpreenda ao saber que a maioria dos críticos do Novo Testamento que investigam os evangelhos dessa forma eles aceitam os fatos principais que fundamentam a ressurreição de Jesus. I want to emphasize that I am not talking about evangelical or conservative scholars only. Eu quero afirmar para vocês que eu não estou me referindo ao dizer isso a eruditos evangélicos ou conservadores ou apenas mas a um amplo, yes, but I'm talking about the broad spectrum of New Testament critics who teach at secular universities and non-evangelical seminaries. Mas eu estou me referindo a um amplo espectro de críticos do Novo Testamento que ensinam nas universidades seculares e seminários não evangélicos. Amazing as it may seem, most of them have come to regard as historical the basic facts that support the resurrection of Jesus. Por mais estranho que soe, a maioria deles acabou considerando como históricos os fatos básicos que sustentam a ressurreição de Jesus. Let me mention 4 such facts. Eu vou citar 4 desses fatos. Fact number 1. Fato número 1. After his crucifixion, Jesus was buried in a tomb by Joseph of Arimathea. Após a crucificação, Jesus foi sepultado num túmulo por José de Arimateia. This fact is highly significant because it means, contrary to radical critics, that the location of Jesus' burial site was known to Jew and Christian alike in Jerusalem. Fato estranhamente importante porque implica, ao contrário do que afirmam os críticos radicais, que o local do sepultamento de Jesus era conhecido por judeus, tanto por judeus como por cristãos. In that case, the disciples could never have proclaimed the resurrection in Jerusalem if the tomb had not been empty. Nesse caso, os discípulos jamais poderiam ter proclamado a ressurreição de Jesus em Jerusalém se o túmulo não estivesse vazio. New Testament scholars have established this first fact on the basis of evidence such as the following. Os estudiosos do Novo Testamento firmaram este primeiro fato com base em evidência do seguinte tipo. Number 1, Jesus' burial is attested in the very old tradition quoted by Paul in 1 Corinthians 15, 3-5. O sepultamento de Jesus é evidenciado na antiga tradição citada por Paulo em 1 Coríntios 15, 3-5. I'll ask Eros to read that passage for us.
Eu vou pedir que o Eros leia essa passagem para nós. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. E apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Paul not only uses the technical rabbinical terms received and delivered with regard to the information he's passing on to the Corinthians, O Paulo não apenas utiliza os termos rabínicos típicos como recebi e transmiti com relação à informação que ele está passando aos coríntios, but verses 3 to 5 are a highly stylized four-line formula filled with non-Pauline characteristics. mas os versículos 3 a 5 são uma fórmula de 4 linhas altamente estilizada, repleta de características não paulinas. This has convinced all scholars that Paul is, just as he says, quoting from an old tradition which he himself received after becoming a Christian. Isso tem convencido os eruditos de que Paulo, como ele mesmo diz no texto, está citando uma antiga tradução por ele recebida após se tornar cristão. This tradition probably goes back at least to Paul's fact-finding visit to Jerusalem around AD 36, when he spent 2 weeks with Cephas and James, according to Galatians 1:18. Tal tradição provavelmente remonta à visita que ele fez a Jerusalém, à busca de fatos, por volta do ano 36 da nossa era, quando ele passou 2 semanas com Pedro e Tiago, conforme Gálatas 1:18. It thus dates to within 5 years after Jesus' crucifixion. Ou seja, isso foi passado a Paulo cerca de 5 anos após a morte de Jesus. So short a time span and such personal contact make it idle to talk of legend in this case. Tal curto espaço de tempo e tal contato pessoal tornam irracional o falar-se de uma lenda nesse caso. Number 2, the burial story is part of very old source material used by Mark in writing his gospel. A história do sepultamento faz parte do material de fonte bem antiga utilizada por Marcos ao escrever seu evangelho. Eros will read to us the burial account in Mark. Ele registra, isso está em Marcos 15, 42 a 47. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, o dia da preparação antes do sábado. Ao entardecer, José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José era um membro respeitado do conselho de líderes do povo e esperava a chegada do reino de Deus. Surpreso com o fato de Jesus já estar morto, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que ele havia morrido. O oficial confirmou que Jesus estava morto e Pilatos disse a José que ele podia levar o corpo. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o no lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado. The Gospels tend to consist of brief snapshots of Jesus' life, which are loosely connected and not always chronologically arranged. Os evangelhos tendem a consistir de breves instantâneos da vida de Jesus, vagamente conectados e nem sempre cronológicos. But when we come to the Passion story, we do have one smooth, continuously running narrative. Mas quando nós chegamos à história da paixão, nós temos uma única narrativa suave e contínua. This suggests that the Passion story was one of Mark's sources of information in writing his gospel.
Isto sugere que a história da paixão foi uma das fontes de informação da escrita de Marcos em relação ao seu evangelho. Now, most scholars think that Mark is already the earliest gospel, and Mark's source for Jesus' passion is, of course, even older. A maioria dos eruditos coloca Marcos como o evangelho mais antigo e a fonte de Marcos quanto à paixão de Cristo é, portanto, ainda mais antiga. Comparison of the narratives of the four Gospels shows that their accounts do not diverge until after the burial. Uma comparação das narrativas dos 4 evangelhos mostra que os relatos não divergem entre si nos evangelhos, exceto após o sepultamento. This suggests that the burial account was part of the pre-Markan Passion story. Isto sugere que o relato do sepultamento era anterior à história da paixão relatada por Marcos. So, we have independent attestation of the burial from 2 of the oldest sources contained in the New Testament. Então, dessa forma, nós temos a confirmação independente do sepultamento a partir das mais antigas fontes do Novo Testamento. The pre-Pauline formula in 1 Corinthians 15, A fórmula de Paulo em 1 Coríntios 15 and the pre-Markan Passion story. e a história anterior a Marcos, que ele recebeu como fonte também. Independent attestation from early sources is one of the most important criteria of historicity. A certificação independente de fontes antigas é um dos mais importantes critérios de historicidade. Number 3, as a member of the Jewish court that condemned Jesus, Joseph of Arimathea is unlikely to be a Christian invention. Sendo membro do sinédrio judaico que condenou Jesus, José de Arimateia é improvável como invenção cristã. There was strong resentment against the Jewish leadership for their role in the condemnation of Jesus. Houve considerável ressentimento contra a liderança judaica pelo papel por eles desempenhado na condenação de Jesus. It is therefore highly improbable that Christians would invent a member of the court that condemned Jesus who honors Jesus by giving him a proper burial instead of allowing him to be dispatched like a common criminal. Então é altamente improvável que os cristãos inventariam que um membro da Suprema Corte Judaica tivesse honrado a Jesus, dando a ele um sepultamento digno, em lugar de permitir ser despachado como criminoso comum. Number 4, no other competing burial story exists. Em quarto lugar, não existe qualquer relato divergente de sepultamento. If the burial by Joseph were fictitious, then we would expect to find either some historical trace of what actually happened to Jesus' corpse, or at least some competing legends. Fosse o relato de José fictício, seria de se esperar encontrarmos algum traço histórico do que realmente aconteceu ao corpo de Jesus, ou pelo menos alguma lenda buscando espaço. But all our sources are unanimous on Jesus' interment by Joseph of Arimathea. Mas todas as nossas fontes são unânimes quanto ao enterro honroso de Jesus recebido por José de Arimateia. For these and other reasons, the majority of New Testament critics concur that Jesus was buried in a tomb by Joseph of Arimathea. Por estas razões e outras, a maioria dos críticos do Novo Testamento concordam que Jesus foi sepultado num sepulcro por José de Arimateia. According to the late John A.T. Robinson of Cambridge University, the burial of Jesus in the tomb is, and I quote, one of the earliest and best attested facts about Jesus. De acordo com o falecido John A.T. Robinson, da Universidade de Cambridge,
o sepultamento de Jesus no sepulcro é, aspas, um dos fatos mais antigos e bem comprovados acerca de Jesus, fecha aspas. Fact number 2. Fato de número 2. On the Sunday following the crucifixion, Jesus' tomb was found empty by a group of his women followers. No domingo após a crucificação, o túmulo de Jesus foi achado vazio por um grupo de mulheres seguidoras. Among the reasons which have led most scholars to this conclusion are the following. Entre os motivos que levaram os eruditos, os estudiosos a essa conclusão, encontram-se os seguintes. Number 1, the empty tomb story is also part of the old Passion source used by Mark. A história do túmulo vazio também faz parte da antiga fonte da paixão utilizada por Marcos. The Passion source used by Mark did not end in death and defeat, but with the empty tomb story, which is grammatically of one piece with the burial story. A fonte da paixão usada por Marcos, ela não terminou em morte e derrota, mas terminou com a história do túmulo vazio, que compõe gramaticalmente um único todo, com a história do sepultamento. Eros will now read for us the account of the empty tomb in Mark's Gospel. Marcos 16, 1 a 8. Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles à Galiléia. Vocês o verão lá, mas como lhes disse, trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Thus, like the burial account, the empty tomb story is among the earliest material in the New Testament. Então, assim como a história do sepultamento, essa história da ressurreição também faz parte da tradição mais antiga. Number 2, the old tradition cited by Paul in 1 Corinthians 15, 3-5 implies the fact of the empty tomb. A velha tradição citada por Paulo em 1 Coríntios 5, 3-5 implica no fato do túmulo vazio. For any first century Jew to say of a dead man that he was buried and that he was raised is to imply that a vacant grave was left behind. Para qualquer judeu do primeiro século, descrever um homem morto, aspas, que fora sepultado, mas que havia ressuscitado, fecha aspas, significava admitir uma sepultura vazia. Moreover, the expression on the third day probably derives from the women's visit to the tomb on the third day, according to Jewish reckoning, after the crucifixion. Além disso, a expressão no terceiro dia advém da visita das mulheres ao túmulo no terceiro dia após a crucificação, conforme o cômputo judaico. The four-line tradition cited by Paul summarizes both the gospel accounts and the early apostolic preaching in the book of Acts. A tradição de 4 linhas citada por Paulo resume tanto os relatos dos evangelhos, quanto ao ensino apostólico primitivo, citado em Atos 13. Significantly, the third line of the tradition
corresponds to the empty tomb story. E sugestivamente a terceira linha dessa tradição corresponde à história do túmulo vazio. So again, we have early independent attestation of the fact of the empty tomb. Mais uma vez, portanto, nós temos o atestar independente do fato do túmulo vazio. Number 3, Mark's story of the empty tomb is simple and lacks signs of legendary embellishment. O relato de Marcos sobre o túmulo é vazio, do túmulo vazio é simples e carece de sinais de embelezamento típico de uma lenda. All one has to do to appreciate this point is to compare Mark's account with the wild and legendary stories found in the 2nd century apocryphal Gospels. E para se apreciar isso, basta comparar esse relato com as histórias lendárias extravagantes que se encontram nos evangelhos apócrifos do 2º século. For example, in the 2nd century Gospel of Peter, the tomb is surrounded not only by a Roman guard, but by all of the chief priests and the Pharisees and a large crowd from the surrounding countryside. Por exemplo, no Evangelho segundo Pedro do 2º século, Jesus a Roman guard, eles encontram um guarda romano, chief priests and elders, o sumo sacerdote e os anciãos and a judeus, large crowd from the surrounding area. e uma grande multidão de toda a circunvizinhança ali atestando essa cena. Suddenly during the night, a voice rings out from heaven. De repente, durante a noite, nesse relato, uma voz vem do céu. And the stone over the door of the tomb rolls back by itself. E a pedra ao lado do túmulo, tapando o túmulo, ela rola para o lado para abrir a passagem. Then 2 men descend out of heaven and enter into the tomb. E aí 2 varões descem do céu e adentram o túmulo. Then 3 men come out of the tomb. E aí 3 homens saem do túmulo. 2 of them are gigantic figures whose head reach the clouds. 2 deles são elementos gigantes cuja cabeça atinge as nuvens. The third man is even larger and his head overpasses the clouds. E o terceiro desses homens é ainda mais alto e a cabeça dele fica acima das nuvens. Then a cross comes out of the tomb. E aí uma cruz falante sai do túmulo. And a voice from heaven asks, E uma voz do céu pergunta: "Have you preached to them that sleep?" Você pregou àqueles que dormem? And the cross answers, "Yea." E a cruz responde: sim. Now, this is how real legends look. É assim que as lendas de fato se parecem. They're colored by all sorts of theological and apologetical motifs. Elas são coloridas com todos os motivos teológicos e apologéticos. Motifs which are conspicuously lacking from Mark's account. Motivos que estão sugestivamente ausentes do relato de Marcos, Which is stark in its simplicity. que é muito quase que chocante na sua simplicidade. Number 4, the fact that women's testimony was less trustworthy than men's testimony in first century Israel counts in favor of the women's role in discovering the empty tomb. O fato de que o testemunho, em quarto lugar, de uma mulher era menos digno de confiança do que o testemunho de um homem na Israel do primeiro século, conta a favor do papel das mulheres ao descobrirem o túmulo vazio. The testimony of women was regarded as so unreliable that according to the Jewish historian Josephus, it should not even be admitted into a Jewish court of law. O testemunho de uma mulher naquela época era tão indigno que, de acordo com o historiador Josefo, esse testemunho jamais seria admitido num tribunal. Any later legendary story would certainly have made male disciples discover the empty tomb. Qualquer lenda posterior certamente teria feito que homens descobrissem o túmulo vazio.
not women whose witness was worse than useless. Não as mulheres cujo testemunho de nada servia. Number 5, the earliest Jewish allegation that the disciples had stolen Jesus' body shows that the body was in fact missing from the tomb. As primeiras alegações de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus, lá de Mateus 28, demonstram que o corpo, de fato, não estava no túmulo. The earliest Jewish response to the disciples' proclamation, "He is risen from the dead," was not to point to his occupied tomb or to laugh them off as fanatics. A primeira reação dos judeus à proclamação dos discípulos, ele ressuscitou dos mortos, não foi apontar para o túmulo ocupado e caçoar deles como fanáticos. Rather, they claimed that the disciples had taken away Jesus' body. Mas sim de alegar que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Thus, we have evidence from the very enemies of the early Christian movement that the body was missing. Por isso nós temos evidência do túmulo vazio vinda dos próprios oponentes dos primeiros cristãos. Now, I could go on, but I think enough has been said to indicate why, in the words of Jakob Kramer, an Austrian specialist in the resurrection, and I quote, "By far, most exegetes hold firmly to the reliability of the biblical statements concerning the empty tomb." Poderíamos continuar, mas eu penso que o suficiente foi dito para indicar o porquê, nas palavras de Jakob Kramer, um especialista austríaco na ressurreição, aspas, uma esmagadora maioria de exegetas defende a fidedignidade das afirmações bíblicas do túmulo vazio. Fact number 3. Fato número 3. On multiple occasions and under different circumstances, different individuals and groups of people experienced appearances of Jesus alive from the dead. Em múltiplas ocasiões e sob diferentes circunstâncias, indivíduos diferentes e grupos de pessoas desfrutaram de aparições do Jesus ressurreto dentre os mortos. This is a fact which is almost universally acknowledged among New Testament scholars for the following reasons. Esse é um fato praticamente universalmente reconhecido pelos estudiosos do Novo Testamento pelas seguintes razões. Number 1, the list of eyewitnesses to Jesus' resurrection appearances, which is quoted by Paul in 1 Corinthians 15, 5-7, guarantees that such appearances occurred. A lista de testemunhas oculares das aparições do Jesus ressurreto, que é citada por Paulo em 1 Coríntios 15, 5-7, garante que tais aparições realmente ocorreram. Eros will read 1 Corinthians 15, 5-8. 1 Coríntios 15, 5-8. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora do templo. Paul's list includes appearances to Peter or Cephas, the 12, the 500 brethren, James, and himself. A lista de Paulo inclui aparições a Pedro ou Cefas, aos 12, a 500 irmãos, a Tiago e ao próprio Paulo. Paul's personal acquaintance with these people has convinced virtually all scholars that these events must have occurred, however one might try to explain them. O fato de Paulo citar todas essas aparições e as pessoas da época saberem que ele conhecia essas pessoas, faz com que os eruditos acreditem na realidade dessa história, embora haja aqueles que duvidam. Number 2, the appearance traditions in the Gospels
provide multiple independent attestation of these appearances. As tradições de aparições nos evangelhos fornecem múltiplas confirmações independentes dessas aparições. This is one of the most important marks of historicity. Esse é um dos mais importantes atributos da historicidade. The appearance to Peter is independently attested by Luke. A aparição a Pedro é atestada independentemente por Lucas. The appearance to the 12 is independently attested by Luke and John. A aparição aos 12 é independentemente atestada por Lucas e por João. We also have independent witness to Galilean appearances in Mark, Matthew, and John. E existem aparições independentes na Galileia registradas por Marcos, Mateus e João, as well as independent witness to appearances to the women in Matthew and John. assim como a aparição às mulheres atestada por Mateus e João. Number 3, certain appearances have earmarks of historicity. Número 3, certas aparições possuem sinais típicos de historicidade. For example, we have good evidence from the Gospels that neither James nor any of Jesus' younger brothers believed in him during his lifetime. Por exemplo, nós temos evidência nos evangelhos que nem Tiago, nem os irmãos mais novos de Jesus creram nele durante o seu tempo de vida. There's no reason to think that the early church would generate fictitious stories concerning the unbelief of Jesus' family had they been faithful followers of Jesus all along. Não há motivo para se pensar que a igreja primitiva haveria de gerar histórias fictícias relativas à incredulidade da família de Jesus, caso eles tivessem sido seus fiéis seguidores desde o princípio. But it is indisputable that James and his brothers did become active Christian believers following Jesus' death. Mas é indiscutível que Tiago e seus irmãos se tornaram cristãos, crentes ativos após a morte de Jesus. James was considered an apostle. Tiago foi tido como apóstolo He eventually rose to the position of leadership in the Jerusalem church. e acabou se tornando o líder da igreja em Jerusalém. According to the first century Jewish historian Josephus, James was martyred for his faith in Christ in the late AD 60s. De acordo com o historiador judeu Juvep do primeiro século, Tiago foi martirizado por sua fé em Cristo no final dos anos 60 da nossa era. Now, most of us have brothers. A maioria de nós tem irmãos. What would it take to convince you that your brother is the Lord so that you would be ready to die for that belief? O que seria necessário para lhe convencer que o seu irmão é o Senhor, a ponto de você estar disposto de morrer por essa tal crença? Can there be any doubt that this remarkable transformation in Jesus' younger brother took place because, in Paul's words, then he appeared to James? Pode restar alguma dúvida dessa notável transformação no irmão mais novo de Jesus, porque nas palavras de Paulo, mais tarde apareceu a Tiago? Even Gerd Ludemann, the leading German critic of the resurrection, himself admits, and I quote, "It may be taken as historically certain that Peter and the disciples had experiences after Jesus' death in which Jesus appeared to them as the risen Christ." Até mesmo Gerd Ludemann, o principal crítico alemão da ressurreição, admite que, aspas, pode-se ter por historicamente certo que Pedro e outros discípulos tiveram experiências após a morte de Jesus em que ele apareceu a eles como Cristo ressurreto. Finally, fact number 4. Por fim, o fato de número 4. The original disciples believed that Jesus was risen from the dead
despite their having every predisposition to the contrary. Os discípulos originais creram que Jesus ressuscitou dos mortos, apesar de possuírem toda a pressuposição contrária possível. Think of the situation the disciples faced after Jesus' crucifixion. Imagine a situação que os discípulos enfrentaram após a crucificação de Jesus. Number one, their leader was dead. Primeiro, o líder deles estava morto. And Jews had no belief in a dying, much less rising Messiah. E os judeus não tinham qualquer crença num Messias morto, muito menos ressuscitado. The Messiah was supposed to throw off Israel's enemies, and in this case that meant Rome. Esperava-se que o Messias expulsasse os inimigos de Israel, nesse caso, Roma, and reestablish David's throne in Jerusalem. e restabelecesse o trono de Davi em Jerusalém. He was not to suffer death at their hands and the ignominious defeat of a criminal. E não que morresse de forma desonrosa como um criminoso. Number two, according to Jewish law, Jesus' execution as a criminal showed him out to be a heretic, a man literally under the curse of God, according to Deuteronomy 21:23. Conforme a lei judaica, número 2, a execução de Jesus como criminoso exibiu-o como um herege, um homem literalmente debaixo de maldição de Deus, conforme Deuteronômio 21:23. The catastrophe of the crucifixion for the disciples was not simply that their beloved master was gone. A catástrofe da crucificação para os discípulos não era apenas que seu mestre se fora, But rather, the crucifixion showed, in effect, that the Jewish leaders had been right all along, that for 3 years they had been following a heretic, a man literally under the curse of God. mas mostrava com efeito que os líderes judaicos sempre haviam estado certos e que por 3 anos esses discípulos haviam seguido a um herege, um homem amaldiçoado por Deus. Number 3, Jewish beliefs about the afterlife precluded anyone's rising from the dead to glory before the general resurrection at the end of the world. As crenças judaicas da vida após a morte excluíam alguém ressuscitar dos mortos para a glória antes da ressurreição geral ao fim do mundo. Confronted with Jesus' crucifixion, all the disciples could do was to preserve their master's tomb as a shrine where his bones could reside until that day when all of Israel's righteous dead would be raised by God to glory. Confrontados com a crucificação de Jesus, tudo que os discípulos podiam fazer era preservar o túmulo de seu mestre como um santuário onde os ossos dele residiam até o dia que todos os justos de Israel seriam por Deus ressuscitados para a glória. But despite every predisposition to the contrary, the original disciples believed in and were willing to go to their deaths for the fact of Jesus' resurrection. Mas a despeito de qualquer predisposição em contrário, os discípulos creram em Jesus e estavam dispostos a morrer pela ressurreição de Jesus. Luke Johnson, a New Testament scholar from Emory University, muses, Luke Johnson, um estudioso de Novo Testamento da Emory University, pondera que some sort of powerful, transformative experience is required to generate the sort of movement earliest Christianity was. Aspas, algum tipo de experiência poderosa e transformadora foi necessária para gerar esse tipo de movimento que foi o cristianismo primitivo. And N.T. Wright, an eminent British scholar, concludes, E N.T. Wright, um eminente erudito britânico, conclui: that is why, as a historian, I cannot explain the rise of early Christianity unless Jesus rose again, leaving an empty tomb behind him.
Ele conclui: é por isso mesmo, como historiador, que eu não tenho como explicar o surgimento do cristianismo primitivo, senão que Jesus tenha ressuscitado, deixando um túmulo vazio. In summary, there are 4 facts agreed upon by the majority of scholars who have written on these subjects, which any adequate historical hypothesis must account for. Em suma, há 4 fatos sobre os quais a maioria dos estudiosos que escreveram sobre esses assuntos concorda que qualquer hipótese histórica adequada tem que explicar. Jesus' burial by Joseph of Arimathea, O honroso sepultamento de Jesus por José de Arimateia, the discovery of his empty tomb, a descoberta do túmulo vazio, his post-mortem appearances, as aparições pós-morte de Jesus and the origin of the disciples' belief in his resurrection. e a origem da crença dos discípulos na ressurreição de Jesus. Now, the question is, what is the best explanation of these facts? A pergunta agora é: qual é a melhor explicação para esses 4 fatos? This is where the disagreement arises. É aqui que surgem as divergências. Most scholars probably simply remain agnostic about this question. A maior parte dos estudiosos se mantém um tanto quanto agnósticos quanto a esse tema. We don't know how to explain these facts, they'll admit. Eles vão dizer: nós não sabemos como explicar esses fatos. But the Christian can maintain that the hypothesis that best explains these facts is God raised Jesus from the dead. Mas o cristão pode sustentar que a hipótese que melhor explica tais fatos é que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. In his book, Justifying Historical Descriptions, the historian C.B. McCullough lists 6 tests which historians use in determining what is the best explanation for given historical facts. Em seu livro Justificando as Descrições Históricas, o historiador C.B. McCullough relaciona 6 testes que os historiadores utilizam para determinar qual a melhor explicação para tais fatos históricos. The hypothesis, God raised Jesus from the dead, passes all these tests. A hipótese de que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos passa em todos esses 6 testes. Number 1, it has great explanatory scope. Primeiro, ela possui um amplo âmbito explicativo. It explains why the tomb was found empty, Explica por que o túmulo foi achado vazio, why the disciples saw post-mortem appearances of Jesus, por que os discípulos viram aparições pós-morte de Jesus and why the Christian faith came into being. e por que a fé cristã veio a existir. Number 2, it has great explanatory power. 2, ela possui um amplo poder explicativo. It explains why the body of Jesus was gone, Explica por que o corpo de Jesus sumira, why people repeatedly saw Jesus alive despite his earlier public execution, and so forth. por que o povo reiteradas vezes viu Jesus vivo a despeito de sua prévia execução pública e assim por diante. Number 3, it Número is 3, plausible. ela é plausível. Given the historical context of Jesus' own unparalleled life and claims, the resurrection serves as a divine confirmation of those radical claims. Levando-se em conta o contexto histórico da própria vida e das alegações de Jesus sem paralelo, a ressurreição funciona como uma espécie de autenticação divina de tais reivindicações radicais. Number 4, it is not ad hoc or contrived. Número 4, ela não visa legitimar uma teoria nem é forçada. It requires only one additional hypothesis, Ela requer apenas uma hipótese adicional, that God exists. que Deus existe. And even that need not be an additional hypothesis
if one already believes that God exists. E essa nem precisa ser uma hipótese adicional para quem já crê que Deus existe. Number 5, it is in accord with accepted beliefs. Número 5, ela está de acordo com crenças aceitas. The hypothesis, God raised Jesus from the dead, doesn't in any way conflict with the accepted belief that people don't rise naturally from the dead. A hipótese Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos não conflita com a crença aceita de que as pessoas naturalmente não ressuscitam dentre os mortos. The Christian accepts that belief as wholeheartedly as he accepts the hypothesis that God raised Jesus from the dead. O cristão aceita essa crença tão sinceramente quanto aceita a hipótese de que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Number 6, it far outstrips any of its rival hypotheses in meeting conditions 1 to 5. Ela em muito excede qualquer das demais hipóteses rivais no cumprir das condições 1 a 5 que acabamos de citar. Down through history, various alternative explanations of the facts have been offered. Através da história, várias explicações alternativas dos fatos surgiram, For example, the conspiracy hypothesis, como por exemplo a hipótese da conspiração, the apparent death hypothesis, a hipótese da morte aparente, the hallucination hypothesis, a and so hipótese forth. da alucinação e assim por diante. Such hypotheses have been almost universally rejected by contemporary scholarship. Tais hipóteses foram quase que universalmente rejeitadas pela erudição contemporânea. None of these naturalistic hypotheses succeeds in meeting the conditions as well as the resurrection hypothesis. Nenhuma dessas hipóteses naturalistas tem êxito em satisfazer as condições tão bem quanto a hipótese da ressurreição. Now, this puts the skeptical critic in a rather desperate situation. Isso coloca o crítico cético numa situação um tanto desesperadora. To illustrate, I had a debate a few years ago on the resurrection of Jesus with a professor at the University of California, Irvine. Alguns anos atrás, para ilustrar esse fato, eu participei de um debate acerca da ressurreição de Jesus com um professor da Universidade da Califórnia em Irvine. He had written his doctoral dissertation on the resurrection. Ele havia escrito a sua dissertação de doutorado acerca da ressurreição. And he was thoroughly familiar with the evidence. Portanto, ele estava bastante familiarizado com a evidência. He could not deny the facts of Jesus' honorable burial, empty tomb, post-mortem appearances, and the origin of the disciples' belief in his resurrection. Ele não tinha como negar os fatos do honroso sepultamento de Jesus, o túmulo vazio, as aparições pós-morte e a origem da crença dos discípulos na ressurreição. And so his only recourse was to come up with some alternative explanation of these 4 facts. Então a única saída que ele tinha era surgir com uma explicação alternativa a tais fatos. And so he argued Por isso ele argumentou that Jesus of Nazareth must have had an unknown identical twin brother que Jesus de Nazaré tinha um irmão gêmeo idêntico desconhecido, who was separated from him as an infant, grew up independently, and came back to Jerusalem just at the time of the crucifixion, stole his brother's body out of the tomb, and presented himself to the disciples, who mistakenly thought it was Jesus risen from the dead. irmão gêmeo que foi separado dele quando bebê, cresceu independentemente, mas que voltou para Jerusalém na época da crucificação, roubou o corpo de Jesus do túmulo e apresentou-se aos discípulos que por engano deduziram que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos.
Now, I won't bother to go into how I went about refuting this theory, Eu não vou entrar nos detalhes de como eu refutei tal teoria, but I think the example is illustrative mas eu penso que o exemplo é ilustrativo, because it shows what desperate lengths skepticism must go to in order to refute the evidence for the resurrection of Jesus. porque isso mostra a ginástica elaborada que o ceticismo precisa recorrer, aqui ginástica elaborada, para procurar refutar a evidência da ressurreição de Jesus. Indeed, the evidence is so powerful that today, one of the world's leading Jewish theologians, the late Pinchas Lapid, who taught at Hebrew University in Israel, declared himself convinced on the basis of the evidence that the God of Israel raised Jesus of Nazareth from the dead. Sem dúvida, a evidência hoje é tão robusta que um dos principais teólogos judeus, o falecido Pinchas Lapid, que ensinou em Israel, declarou-se convencido com base na evidência de que o Deus de Israel ressuscitou Jesus de Nazaré dentre os mortos. The significance of the resurrection of Jesus lies in the fact that it is not just anybody or somebody who's been raised from the dead. A importância da ressurreição de Jesus repousa no fato de que não foi simplesmente qualquer um que foi ressuscitado dentre os mortos, But because it is Jesus of Nazareth, mas por ser Jesus de Nazaré, whose crucifixion was instigated by the Jewish authorities because of his blasphemous claims to divine authority. Cuja crucificação foi instigada pela liderança judaica devido às alegações blasfemas de Jesus de autoridade divina. If this man has been raised from the dead, then the God whom he allegedly blasphemed has clearly vindicated his claims. Se esse homem que foi ressuscitado dentre os mortos, então o Deus a quem ele alegadamente blasfemou, claramente vindicou as alegações dele. The resurrection of Jesus is God's imprimatur, indicating that Jesus was who he claimed to be. A ressurreição de Jesus é o imprimatur de Deus, indicando que Jesus é quem reivindicou ser. But that means that Jesus holds the key to eternal life. Isso implica que Jesus detém as chaves da vida eterna. Jesus said, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he die, yet shall he live. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Jesus' historical resurrection is the basis of our hope of victory over death. A ressurreição histórica de Jesus é a base da nossa esperança de vitória sobre a morte. It thereby completes the necessary conditions that we saw for a purposeful, valuable, and meaningful life, namely God and immortality. Desse modo, ela cumpre as condições necessárias que vimos para uma vida de valor, de sentido e de significado: Deus e a imortalidade. Em que medida a contribuição de C.S. Lewis é relevante para fazer refutar as hipóteses do novo ateísmo? In what measure is the contribution of C.S. Lewis helpful to refute atheism? Oh boy. I hope I don't appear uncharitable, Eu espero que eu não pareça não caridoso, but I'm not a big C.S. Lewis fan. mas eu não sou um grande fã de C.S. Lewis. Over and over, I've read Lewis's work, Eu li a obra de C.S. Lewis, but Lewis wasn't a professional philosopher. mas Lewis não era um filósofo profissional.
he was a popular level apologist. Ele era apologista de nível popular, digamos. And so at the end of the day, I find much more to learn Então, no fim das contas, eu descubro que há muito mais a aprender from philosophers like Alvin Plantinga, Robert Adams, William Alston, que há muito mais a aprender de filósofos como Alvin Plantinga, William Austin e outros. historians like N.T. Wright, James D.G. Dunn, Dale Allison, De historiadores como Wright, Dunn, Allison, scientists like George Ellis, Christopher Isham, Donald Page, and so on. cientistas como Isham, Page, Donald Page, Christopher Isham, and George Ellis, I think. e George Ellison. Yeah. Você está em todas, hein, Ellison? His name is Ellison, so he's in every Oh, Como responder a um ateu que aponta uma aparente incoerência do próprio Deus com seus valores morais, quando, por exemplo, ele ordena a morte de crianças no Antigo Testamento? How do you answer to an atheist when he confronts the apparent, aparente o que você chamou? Aparente o quê? Aparentemente se contradiz Okay, quando a morte de crianças. God apparently contradicts himself when he ordains the death of children in the Old Testament. oh, all right. This is not an objection to the existence of God Não é uma objeção à existência de Deus or to the resurrection of Jesus. ou à ressurreição de Jesus. This is an objection to Old Testament reliability. É uma objeção à confiabilidade do Antigo Testamento. And I think that's an in-house issue among Christians. Eu creio que essa é uma questão Remember interna entre cristãos. Remember I said that I defend mere Christianity. Lembrem-se que eu disse que eu defendo o mero cristianismo, which involves the existence of God and his decisive self-revelation in Jesus. que envolve a existência de Deus e a sua revelação firme na pessoa de Jesus. If you can establish those facts, then you should become a Christian regardless of your view of Old Testament reliability. Se você crê nessas coisas, você deveria se tornar um cristão a despeito da confiabilidade das suas dúvidas com relação ao Antigo Testamento. So I think that this really isn't a central issue of importance in becoming a Christian. Então eu creio que essa não é uma questão central de importância no Antigo Testamento. Now, having said that, I have defended the reliability of the Old Testament with regard to the so-called slaughter of the Canaanites. Eu tendo dito isso, eu quero dizer que eu tenho defendido a confiabilidade do Antigo Testamento no que diz respeito à matança dos cananeus. If you go to our website, reasonablefaith.org, and look at question of the week number 16, and then also question somewhere around 326, I discuss this issue. Se você for no nosso site e abrir as perguntas e respostas, a pergunta de número 16 e a pergunta em torno da 326 tratam desse assunto. And I argue that God's issuing those very severe commands of driving the Canaanites out of the land is not inconsistent with God's being all-loving and all-powerful. E eu argumento que a ordem de Deus para Israel livrar-se de todos os cananeus não contradiz o fato de que Deus é totalmente amoroso. I have yet to see a rational response to my defense. Eu ainda não ouvi nenhuma resposta racional à minha defesa disso.
unbelievers typically respond emotionally and angrily, accusing me of defending genocide, which is a terrible misrepresentation. Normalmente os ateus que atacam essa resposta, eles o fazem de uma forma completamente emocional, dizendo que eu defendo o infanticídio, que é algo completamente fora do que eu fiz. But I'd invite you to look at what I say in those questions of the week and see if it doesn't make sense. Mas eu convido vocês a verem as respostas a essas perguntas da semana para ver se faz sentido, por exemplo, a uma pergunta como essa. Even so aggressive an atheist as the physicist Lawrence Krauss admitted in our dialogue in Australia that I had successfully shown the consistency of God's issuing those commands with God's being all-loving and all-powerful. Mesmo what's his name again? Lawrence Krauss. Mesmo Lawrence Krauss, que é filósofo bastante contrário a tudo que nós defendemos no nosso debate lá na Austrália, ele diz que eu fui consistente em provar no nosso debate que não há inconsistência entre a ordem de Deus e o fato dele ser todo amoroso. Sobre a ressurreição de Cristo. O santo sudário é autêntico como evidência da ressurreição? O santo sudário? É autêntico como evidência da ressurreição, seria? Okay, the holy mantle, whatever you call that. The Shroud of Turin? Yeah, Shroud of Turin. Is that an evidence of the resurrection? Can it be considered one? There are very impressive data supporting the authenticity of the Shroud of Turin. Há muitos dados que dão, impressionantes, aliás, que dão sustentação à autenticidade do sudário de Turim. Nevertheless, until the carbon-14 tests run on the shroud several years ago reverse the findings that this was medieval, I don't think one should appeal to it as evidence for the resurrection. Antes das provas feitas com carbono 14, anos atrás, eu não creio que alguém pudesse olhar para aquele sudário e dizer que ele era uma prova autêntica. Now, I'm fully aware that defenders of the shroud have argued that the piece of cloth tested was, in fact, a section of the cloth that had been mended later by medieval persons. Eu estou consciente de que os críticos dessa crença que o sudário é autêntico alegam que a parte do sudário que foi testada foi uma parte que foi remendada ao sudário durante o tempo medieval ou coisa assim. Nevertheless, until these findings are reversed, I think it would be unwise to appeal to the shroud as evidence. Então, até que essas alegações sejam rebatidas, eu não acho que nós deveríamos apelar ao chamado Santo Sudário como evidência para a ressurreição. Nevertheless, I will say this, the shroud is valuable in that it gives us a very vivid portrayal of the burial of Jesus. Mas eu quero dizer que eu acho que o sudário ele é interessante porque ele nos dá um quadro muito realista do que foi o sepultamento de Jesus. Since Jews did not embalm their dead, they did not wrap the bodies like Egyptian mummies. Já que os judeus não mumificavam seus corpos, não embalsamavam seus corpos, eles não embrulhavam os mortos da mesma forma que os egípcios embrulhavam seus mortos com os panos bem apertados. The gases from a putrefying corpse would cause such a cocoon to explode. Os gases de corpo em putrefação fariam com que um enrolar desses no corpo, que não era forte, bem feito, fizesse com que
esse corpo morto explodisse, vamos dizer assim. Rather, Jesus' body was probably laid in a large linen sheet. O que aconteceu com o corpo de Jesus provavelmente é que ele foi deitado sobre um pano de linho, como diz o Evangelho, A jaw band would be around the head to keep the jaw from falling open. e que havia um pano ao redor da cabeça para que a boca não ficasse aberta. The wrists and ankles would be bound with cloths. Os pés e as mãos estariam também atadas por pano. And then dry spices would be packed around the body to offset the stench. E aí especiarias secas seriam colocadas ao redor do corpo para eliminar os odores, vamos dizer assim. And so, in the image of the man on the shroud, we have a very vivid picture of the brutal effects of scourging and crucifixion and the way in which this corpse was properly buried. Então, o que nós temos ali a partir do sudário, e por causa da forma que esse sepultamento era feito, nós temos ali uma vívida demonstração do sofrimento por que passou Jesus quando ele foi afligido pelos soldados, foi chicoteado, etc., e pelo sofrimento que ele passou na cruz. Considerando que o ateísmo não fornece base objetiva para a prática do bem, de onde você acredita que você transformou o coração para engajar-se em práticas filantrópicas? Considering that atheism doesn't have any basis for the practice of good, where do you suppose they get their motivation for philanthropy? Well, I would say as a Christian that the moral law of God is written on the hearts of every human being. Eu diria como cristão que a lei moral de Deus está escrita no coração de todo ser humano. That's what Paul says in Romans 2. É o que Paulo diz em Romanos 2. He says, even the Gentiles who have not the law know by nature what the law requires. They show that the requirements of the law are written on their hearts. Os gentios que não conhecem a lei de Deus, eles mostram pelo seu procedimento que essa lei está escrita em seu This is coração. perhaps part of being created in the image of God. Talvez isso seja parte do ser criado à imagem de Deus. And so by far and away, most atheists are not moral nihilists. Então, de longe, a maioria dos ateus não são legalistas que andam por aí. They affirm the objectivity of moral values and duties. Eles confirmam a objetividade da moral e dos deveres morais que temos. They just lack any foundation for them. Eles só não têm a base para praticá-los. Muitos cristãos veem a filosofia como algo exclusivo da esquerda. Como você lida com isso? Desculpa, não entendi nada. Fala mais alto. Muitos cristãos veem a filosofia como algo exclusivo da esquerda. Como você lida com isso? Many Christians see philosophy as something that belongs to the left wing. How do you deal with this? Yeah. I have been told on my previous visit to Brazil that Brazilian philosophy is influenced very strongly by European continental thought. Me foi informado na minha última estada aqui no Brasil, que foi a primeira, que a filosofia no Brasil ela sofre uma forte influência da filosofia europeia continental. It does not reflect the tradition of Anglo-American philosophy. Ela não reflete a tradição da filosofia anglo-americana, But of French and European
philosophy. mas da filosofia francesa, da filosofia europeia. Many Brazilian philosophers are apparently educated in Europe. Muitos dos filósofos brasileiros atualmente estão sendo educados na Europa. And continental philosophy is very left-wing and very political. E a filosofia continental da Europa é muito very left-wing. Political. É muito política e é muito de esquerda, sim. And so this is an instance of parochialism. É uma instância de paroquialismo. Students educated by these philosophers in Brazil think that this is what philosophy is. Os alunos que são instruídos, ensinados por esses filósofos, acabam achando que é isso que é filosofia. And they do not suspect that this is just one type of philosophy. Eles não suspeitam que esse é apenas um tipo de filosofia existente. Because their professors typically don't assign the works of these philosophers and other traditions. Porque os seus professores não dão para os seus alunos, por exemplo, leituras e trabalhos com relação aos filósofos de outras escolas. So, you folks, I hope, have seen behind the curtain, so to speak. These days? That's a metaphor. I hope you folks have seen the real situation as a result of my sharing with you a little bit about the results of Anglo-American Por philosophy. isso eu espero que esse meu partilhar com vocês esses dias tenha ajudado a vocês verem o que está por trás das cortinas, que existe outra coisa além daquilo que vocês têm conhecido. Philosophy as a discipline is not inherently political or leftist. A filosofia, como disciplina a ser estudada, não é inerentemente política, muito menos de esquerda. By the way, if you'd like a detailed description of this, look at the video on YouTube of the talk that I gave a couple days ago at the Federal University here in town, where I described this revolution in Anglo-American Se philosophy. você não esteve lá na UFPB e você tem interesse nesse assunto, se você entrar no YouTube, o vídeo já está lá e você pode ouvir esse vídeo e você vai entender melhor o que eu quero dizer quando eu tratei da revolução que está acontecendo na filosofia. Qual a definição filosófica do conceito de pessoa ou ser pessoal? Definição Qual a definição filosófica do conceito de pessoa ou ser pessoal? Ou ser pessoal. What is the definition? Definição? Pessoa Não, a definição o quê? filosófica. The philosophical definition of person or of being a person. Ooh. I have not sufficiently studied this question to be able to answer it in an informed and authoritative way. Eu não estudei essa questão suficientemente para fornecer uma resposta que esteja imbuída de autoridade. I take it that a person is essentially an immaterial mind Eu tenho para mim que uma pessoa é uma mente imaterial with a capacity for self-consciousness, com a capacidade de autoconsciência, intentionality, intencionalidade and freedom of the will. e liberdade de vontade. And I think that's sufficient to understand what we mean when we use the word person. Eu creio que isso é suficiente para a gente entender quando a gente usa a palavra pessoa. This is relevant to the question that was asked earlier today about God's being a person or personal. Isso é relevante àquela pergunta que foi feita anteriormente hoje a respeito de Deus ser pessoal ou ser uma pessoa.
O argumento de Emmanuel Kant para a existência de Deus é válido? Ele já respondeu essa pergunta. Já. Não, ele respondeu, deu detalhes dos 5. Essa pergunta já foi respondida hoje. Ele ilustrou os 5 princípios de Immanuel Kant, a que ele se refere nos argumentos. If Immanuel Kant's argument defends the existence of God, I said he answered the question already. I'm sorry, Yes. what's the question? If Immanuel Kant's defense of God is valid, I said you've answered the question already. Well, let me just say this. Ok, eu vou acrescentar o seguinte. Kant believed that God is a necessary condition of the ethical life. Complete. That God is a necessary condition of the ethical life. Deus é uma condição necessária para a vida ética. Not that Kant believed that God is the source of the moral law. Kant cria nisso, desculpe, não é que ele cria, Rather, he thought that we must postulate God in order to proportion happiness to virtue. ele diz que nós tínhamos que conhecer a Deus para nós fazermos a proporção entre between what? Proportion happiness to virtue. Colocar a alegria presa à virtude. As the psalmist often laments, in this life we do not see happiness proportioned to virtue. Como o salmista lamenta, nesta vida nós não vemos a alegria atrelada à virtude. The wicked flourish and thrive, and the righteous suffer. Os ímpios florescem e os justos sofrem. And Kant therefore believed that we must postulate an afterlife Então Kant postulava que nós devemos postular uma vida pós-morte, in which God will ensure that a person's virtue is proportionate to his happiness. em que Deus vai assegurar que a alegria de uma pessoa é proporcional à sua virtude. So it's a kind of interesting moral argument for God, different than the argument that I gave. Então esse argumento é um pouco diferente daquilo que eu já havia dado, por isso que eu dei. Gente, eu peço desculpa a vocês, a minha mente já não está funcionando, eu não estou conseguindo conectar os pensamentos, tá? Se você puder fazer isso, abreviar isso, cara, eu estou caindo aqui. Tem mais 2. Ok. Mais 2. 2 more. Okay, I love it. Podemos explicar biblicamente a onisciência e a presciência de Deus, ou só conseguimos fazer isso com construções racionais? Podemos explicar? Biblicamente, a onisciência e a presciência de Deus, ou só conseguimos fazer isso com as construções racionais? Can we explain biblically omniscience and the prescience of God? Or do we need to resort to philosophy to do it? The Bible clearly teaches that God is omniscient, A Bíblia ensina claramente que Deus é onisciente, including that God foreknows the future. incluindo including what? God foreknows the future. Inclusive a presciência de Deus do futuro. He knows not only what has happened and what is happening, but what will happen. Ele conhece não apenas o que aconteceu, o que acontece, mas o que acontecerá. That's clear in the Bible. Isso está muito claro na Bíblia. But this raises interesting philosophical questions. Mas isso levanta questões filosóficas muito interessantes. For example, if God knows that you're going to do something, Por exemplo, se Deus sabe que você vai fazer uma certa coisa, and God cannot be mistaken, e Deus não pode estar errado, then when the time comes, do you really have the freedom to do anything else? então quando chegar o momento você tem verdadeiramente liberdade de fazer outra coisa? Is God's foreknowledge of your choices consistent with the freedom of those choices? Será que a presciência de Deus do que vai acontecer é consistente com a liberdade de escolha que você tem? I spent 7 years working on this question.
Eu passei 7 anos trabalhando nessa questão. And the results are summarized in the little book, The Only Wise God, E os resultados estão resumidos no livro O Único Deus Sábio, which is available here in Portuguese at the conference. que está aqui na conferência. Eu não sei se o nome do título é esse. Qual é o título? É esse mesmo? Ok. Está sendo vendido na livraria e Sal Cultural. Sobre a ressurreição. Se Jesus ressuscitou um corpo glorificado, por que manteve as feridas? E caso tenha ressuscitado um corpo físico normal, por que os apóstolos não reconheceram imediatamente? Porque o que? A primeira parte? Se Jesus ressuscitou um corpo glorificado, por que manteve as feridas? Ok. E caso tenha ressuscitado um corpo físico normal, por que os discípulos não o reconheceram imediatamente? If Jesus rose with a glorified body, why were the signs of his crucifixion kept? Yeah. And if he rose with a normal body, if he looked like what he looked before, Yes. why didn't the disciples recognize him? Our resurrection bodies will be free of every infirmity, defect, or wound. Nossos corpos ressuscitados estarão livres de qualquer doença, qualquer marca, qualquer cicatriz, digamos. But Christ carried the wounds of his crucifixion into heaven with him. Mas Jesus carregou as cicatrizes da sua crucificação para o céu com ele. I find this to be a precious reminder of my Savior's atoning death for my redemption. Para mim, isso é uma lembrança assim, portentosa da morte expiatória do meu Senhor por mim mesmo. He bears permanently in his glorified body the wounds of our salvation. Ele carrega consigo no seu corpo glorificado as marcas da salvação que ele comprou para nós. These wounds serve to demonstrate that the body in which Jesus rose from the dead is the same body that was crucified and buried by Joseph of Arimathea. E essas marcas, elas comprovam que o corpo dele é o mesmo corpo que foi sepultado por José de Arimateia. The resurrection is not the replacement of the earthly body with a different spiritual body. A ressurreição não é a substituição do corpo que nós temos hoje por um simples corpo espiritual, digamos assim. Rather, the resurrection, properly speaking, is the transformation of this earthly body into what Paul calls a glorious, powerful, immortal, spiritual resurrection body. A nossa ressurreição é sinônimo da transformação desse nosso corpo atual naquilo que Paulo chama de um corpo glorificado, poderoso e I forgot all the adjectives you put in there. And Powerful, powerful, glorious, glorioso, immortal, spiritual. e espiritual. And Christ's wounds show that the resurrection is the transformation of that earthly body and not a replacement. E a ressurreição mostra que essas marcas mostram que o corpo é o mesmo, é ele mesmo, não houve uma troca de pessoas ou de corpos. As for this non-recognition motif, Com relação a esse não reconhecimento dos discípulos, this occurs in only 3 of the resurrection narratives. isso ocorre apenas em 3 dos relatos da ressurreição. And it's hard to figure out what is the theological significance of this motif. E é difícil nós tentarmos entender a importância desse não reconhecimento nos evangelhos. Here's my best
Well, let me say this. Luke makes it very clear that it was not that Jesus was somehow changed. Lucas deixa claro que não é que Jesus havia, digamos assim, mudado de aspecto. He says that the eyes of the Emmaus disciples were supernaturally held by God from recognizing Jesus. Ele diz que os olhos dos discípulos de Jesus a caminho de Emaús, eles foram impedidos de enxergar. It wasn't that Jesus' face had changed. Não é que o rosto de Jesus estava diferente. It was a kind of supernatural blindness, as it were, that was imposed on the Emmaus disciples until the moment of disclosure. Foi uma espécie de cegueira imposta aos discípulos a caminho de Emaús até o momento em que eles deveriam enxergar que era Jesus. So here's my best guess as to the theological significance of this. Então, a minha melhor pedida com relação à importância disso nos evangelhos, I think it's a way of Jesus telling the disciples that they will no longer relate to him in the same way in which they did when he accompanied them during his earthly existence. é a forma de Jesus dizer para os seus discípulos que eles não vão mais se relacionar com ele como eles se relacionavam enquanto ele viveu entre eles aqui neste mundo. Jesus is now in a new mode of existence, a glorified existence. Jesus está num novo modo de existência agora, modo glorificado de existir. And this non-recognition motif serves to show the disciples that now they are going to be relating to Jesus in this new mode of existence. E esse não reconhecimento ajuda os discípulos a entenderem que eles terão que se relacionar com Jesus nesse novo modo de existir glorificado que ele agora possui.